A ligação entre literatura e ciência é muitas vezes tenue, mas, de facto, os labirintos têm, na ficção científica, alguma utilização engraçada e, em particular, há um pequeno conto do Asimov que se chama Jocasta, o contador de histórias. Foi por isso que eu vos contei duas histórias, que é o grande computador multivac está a ser usado por um cientista que é considerado um grande master, um indivíduo que sabe pôr as perguntas próprias nos momentos certos, e pensam que ele enlouqueceu porque ele anda a contar anedotas ao multivac, a contar anedotas ao computador. E andam a espiá-lo e ele às tantas sente isso e pergunta o que é que se passa. Por favor, pode tirar e pôr o número 4. E, portanto, quando ele é interrogado sobre essa história de estar a contar anedotas ao computador, ele diz que sim, porque de repente lhe pareceu que havia uma pergunta fundamental a colocar ao computador. E essa pergunta fundamental é: quem é que cria as anedotas? O que são as anedotas? Qual é a função delas? E a resposta é bastante engraçada, porque ele considera que o computador acaba por responder que as anedotas são criadas por uma inteligência extraterrestre que, em tempos selecionados, com indivíduos selecionados, faz com que a anedota seja contada para estudar as reações das pessoas. E reparem que a frase que o Asimov usa é esta: esses extraterrestres estudam a psicologia humana observando as reações individuais a anedotas selecionadas. Essas inteligências extraterrestres são para a humanidade o que a humanidade é para os ratos. Portanto, eu achei que este era um texto muito engraçado para mostrar a ligação entre literatura, ciência e labirintos. No pouco tempo que me resta, não resisto a falar-vos do Mahabharata, o clássico indiano, que foi reescrito pelo Jean-Claude Carrière como argumento para uma fabulosa série televisiva que se chama de Mahabharata, feita pelo Peter Brook. E o príncipe Duryodhana foi ao palácio dos Pandava e fica doido com o que lá que se passou. Eu tenho pena de não poder exibir o filme, porque não conseguimos pôr um Macintosh ligado a isto e, portanto, a integração não é feita, mas o filme são pedaços de luz perfeitamente etéreos, porque a descrição que ele faz do palácio, que é a criação de Maya também é o deus da ilusão, é algo que é um labirinto dinâmico, pior do que qualquer dos labirintos que o Félix nos apresentou, porque basta pensar numa parede para a parede estar lá, basta alguém falar num charco para ele ficar com os pés molhados, porque aquele labirinto vai sendo construído à medida da nossa imaginação. O Jorge Luís Borges foi amplamente citado pelo Félix Costa e há um pedaço de um texto que está no livro chamado Atlas, que é muito interessante porque é uma espécie de refrão. As frases estão sempre a ser aumentadas. A utilização de refrão é algo que na literatura tem um historial bastante engraçado. Eu penso que se calhar muitos de vocês conhecem um poema célebre do Edgar Allan Poe chamado O Corvo, que constantemente diz a palavra nevermore, mas em contextos diferentes. E o Poe escreveu um texto brilhante sobre a utilização do refrão. E aqui o Jorge Luís Borges faz uma utilização de algo que se parece com um refrão e chega ao fim e tem esta frase que eu achei interessantíssima, que diz que nos perdemos naquela manhã e continuamos perdidos no tempo, esse outro labirinto. O Labirinto do Tempo é algo também muito interessante. Aconselho vivamente um livro do Rubenat, um primo da Sofia de Melbreiner Anderson, que nunca foi tão conhecido como ela, mas que é um grande escritor. Eu tenho um livro chamado A Torre da Barbela, que é uma deliciosa história
Portugal, feita pelos que ressuscitam de todos os habitantes daquela Torre da Barbela. A Biblioteca de Babel, eu como ouço um bocadinho mal, não sei se consegui ouvir tudo quanto o Félix disse, mas na Biblioteca de Babel que ele descreveu, em que há infinitos livros com todas as infinitas possíveis combinações de 25 símbolos, que são 22 letras o espaço e mais 2 símbolos para fazer toda a literatura. Há todos os livros com todas as variações, alguns são só blá blá, outros se calhar são blá blá para quem os lê porque não conhece a língua em que eles foram escritos, mas estão lá todos os livros. Portanto, eu tenho uma certa esperança que nestes catálogos que tu falaste, haja um catálogo de catálogos que não se contêm, que não se catalogam a si mesmos. Não sei se isto vos diz alguma coisa, mas no fim do século XIX, princípio do século XX, houve um matemático célebre chamado Frege, que fez uma monumental teoria dos conjuntos, baseado na ideia de que havia um conjunto universal. O jovem Bertrand Russell, que na altura ainda não era célebre, escreveu-lhe uma carta falando de barbeiros e de catálogos e de vários outros paradoxos, e um dos paradoxos que ele apresenta é o catálogo dos catálogos que não se catalogam a si mesmos, porque se não se catalogar a si mesmo deve lá estar, mas se lá estiver está a catalogar-se a si mesmo e não deve lá estar. Portanto, é um dos tremendos paradoxos que levou o Frege a perceber que a utilização de um conjunto completamente universal não existia. Um outro texto célebre do Borges, e penso que não falaste deste, pois não, é dos dois reis e dos dois labirintos, em que o maior labirinto é aquele em que não há paredes, não há nada, é o deserto, e portanto não há sinais nenhuns. No filme que eu pus no início, quando vocês estavam a sentar, que se chama Errand in Todd Maze, e é uma coreografia da famosa coreógrafa americana Martha Graham, havia um fio no chão que representava o fio de Ariadne, porque no mito grego o Teseu é ajudado pela Ariadne, que lhe dá um fio que ele vai desenrolando para depois poder voltar atrás. Se vocês repararem bem, a nossa vida é rodeada de labirintos, nós não damos por isso. Porquê? Porque há mapas de cidades, há atlas, há GPS, há todos uns modernos fios de Ariadne que nos ensinam a navegar e, portanto, acabamos por não nos dar conta dos labirintos. Mas labirintos há, de facto, muitos. Eu gosto muito daquele labirinto. Peço desculpa. Alguma coisa aconteceu. Mas, vê-se de qualquer modo, aquele ali é o labirinto um dos labirintos da Vieira da Silva. É muito bonito. Eu coloquei-o ali a par dos livros do Zafón. Ele começou por escrever livros juvenis e depois escreveu aqueles 4 livros que se tornaram célebres. Mas realmente eu li-os com prazer, mas acho que continuam a ser livros juvenis, mas com um pouco de cenas de sexo, para dar a ideia que são livros adultos. Mas leiam porque vale a pena, são interessantes de qualquer forma. Nos livros que devoraram o meu pai, que foi-me indicado pela Cristina e que foi uma adição muito boa àquilo que eu conheço, há uma frase em que diz que um livro por si só pode ser um labirinto. Aí eu recomendo-vos vivamente que leiam O Fogo Pálido do Nabokov, um dos maiores escritores do século XX. O Nabokov traduziu o Eugen Onegin do Pushkin. A tradução tem 100 e poucas páginas, mas depois é acompanhado por um volume que tem umas 800 páginas, com notas e com notas às notas, e isso torna-se labiríntico. Isso deve tê-lo inspirado para escrever depois um livro completamente louco, chamado Fogo Pálido, em que há um indivíduo, professor de uma universidade americana, como o próprio Nabokov era, que anda à volta de um outro colega dele, que é um poeta, John Shade, uma sombra, talvez de uma criação de Tennessee Williams, mas não vou ter tempo para discutir isso agora. Mas, de qualquer modo, o outro é assassinado, como acontece muitas vezes nos Estados Unidos, não é? Tiroteiros na rua, etc. Mas ele aí inventa
que ele foi assassinado por engano porque ele próprio, o narrador, é que seria o objetivo do homicida, porque é o fugitivo rei de Zembla. Portanto, começa a inventar uma história completamente pasmosa, em que verbalmente agride toda a gente, ou então elogia as pernas dos alunos que vão jogar ténis com ele. Portanto, há uma mistura de loucura que é extremamente interessante, e mais uma vez o livro é constituído por um prefácio que a princípio parece um prefácio extremamente erudito e vai descarrilando na loucura. Depois há a publicação do poema do George Shade, e depois há uma coleção de notas que se remetem umas para as outras, quase como se fosse um dicionário daqueles dicionários que são, em certo sentido, como alguém disse, a burrice humana classificada alfabeticamente, não é? Portanto, uma forma de conhecimento extremamente estranha, mas este livro é, de facto, um labirinto que dá imenso prazer ler, como, aliás, muitos outros livros do Nabokov. A ficção científica também nos apresenta livros muito engraçados. O Silverberg, que é um bom escritor científico, tem uma coisa que em inglês se chama The Man in the Maze. Maze é o labirinto multicursal, não é? O unicursal não tem grande interesse neste aspecto. E é uma cidade que está rodeada de um labirinto cheio de armadilhas e ninguém consegue penetrar na cidade. E são mandadas várias sondas que vão sendo destruídas. Quando, por fim, há uma sonda que passa, fica toda a gente muito contente, exceto um indivíduo mais arguto que diz: esta foi a que não nos ensinou nada. É um livro extremamente interessante. Lembra-me um pouco a teoria da informação. Quanto mais provável for uma coisa, menos informativa é. Mas aqui é posto de um outro ponto de vista. Mas isto remeteu-me para um outro livro do Silverberg, que eu penso que não está traduzido em português e que é bastante interessante, chamado The Stochastic Man. Stochastic é uma palavra da área da probabilidade. Foi uma palavra inventada, creio, pelo Poincaré. Tem a noção grega de alvo, mas no fundo tem que ver com alguma coisa que é comandada pelo acaso, em que há uma grande aleatoriedade. E este livro tem que ver com um indivíduo que trabalha na área da previsão. Claro que previsão com alguma margem de erro, previsão probabilística, mas acaba por conhecer alguém que lê o futuro. Portanto, põe em causa todo o problema do livre-arbítrio, e é um livro extremamente interessante desse ponto de vista, e também vos recomendo. Finalmente, recomendo-vos, porque rir é bom. Não estou nada de acordo com o bibliotecário do Humberto Eco, que acha que a Comédia do Aristóteles, o segundo livro da Poética, é um livro quase blasfemo, porque fala da alegria de viver e do riso. Eu acho que é muito engraçado lerem o livro do Mendoza. Há, aliás, 5 livros do Mendoza com um indivíduo totalmente louco que funciona extremamente bem como detetive. E as histórias são realmente loucas, até mais não. No último que eu li, até Angela Merkel aparecia, visitando Barcelona e deixando-se raptar, porque confunde esse louco com o seu namorado de juventude chamado Manolito. Eu não sei se a Angela Merkel autorizou isto, mas é realmente uma delícia. E, portanto, como sabem que vai ser cometido um atentado contra a Angela Merkel, ele rodeia-se de todos os chineses amigos que se disfarçam de indivíduos da Baviera e vão, que é também em si mesmo uma ideia completamente palerma, mas que vão para o aeroporto e criam tal confusão que ele consegue levar a Angela Merkel porque ela pensa que é o seu namorado da juventude. E põe a irmã dele no lugar da Angela Merkel, e há realmente um atentado que atira com ela e com o Presidente da Câmara da varanda abaixo, e ela fica toda descomposta. Para essa pobre senhora, exercia a bela função de prostituição, de maneira que depois na televisão fala e conta as suas aventuras com um sujeito que lhe dizia que era o arcebispo de Segóvia.
E ela não percebe que aquilo era simplesmente para explorar a sua ingenuidade e ter os seus serviços à borla. Eu não vou descrever mais, deixo-vos procurar todas essas coisas deliciosas. E se quiserem rir, não tem nada a ver com labirintos, mas é bastante engraçado. Tem que ver no sentido em que todas as histórias policiais têm que ver com labirintos. Mas, tal como o Mendoza se esquece de vez em quando que é um escritor sério, escreve estes livros que são maravilhosos e se calhar são os que vão perdurar mais para o futuro. O Pepe Tela, que é um dos grandes escritores da língua portuguesa, de vez em quando também se esquece de ser um escritor sério e escreve livros sobre o James Bond. Não é nada o James Bond, é o Jaime Bunda. E os livros que ele tem publicado sobre o Jaime Bunda são muito engraçados.